O melhor futebol do Web Rádio é aqui. Rádio FM Esportes. O seu esporte no caminho do bem. Olá, ouvintes da Web Rádio Premium Sports. Eu sou o Eduardo do Carmo e trago agora as informações do Campeonato Brasileiro de Rugby. Após 9 rodadas da fase de classificação, falta pouco para o momento tão esperado, a fase final. No dia 2 de novembro, no estádio Nicolau Alayon, acontecem as semifinais do Super 10. Às 14 horas, o líder invicto São José encara o Desterro, equipe catarinense que ficou com a 4ª posição na primeira fase. Em seguida, às 16 horas e 5 minutos, o vice-líder Curitiba mede forças com o 3º colocado, o SPAC. E você, fã de rugby ou até mesmo quem queira conhecer um pouco mais do esporte, compareça ao campo do Nacional, que fica na capital paulista, na Barra Funda. Não haverá cobrança pelos ingressos, basta levar 1 quilo de alimento não perecível. Promessa de 2 grandes duelos. Se a primeira fase foi de alto nível, as finais serão sem dúvidas emocionantes. Conversei com jogadores dos semifinalistas e trago na sequência um panorama das semifinais. Desde já, pedimos desculpa aos torcedores do SPAC. Tentamos contato com alguns atletas, porém não tivemos resposta. Começa então por São José e Desterro. Ainda invicto, o time de São José dos Campos é o time a ser batido. O atual campeão paulista nas últimas 12 edições faturou 8 títulos. O abertura da equipe caipira Moisés explicou como São José está lidando com esse favoritismo. Nós do São José estamos acostumados a conviver com esse tipo de comentário, de que a gente é o time a ser batido, que todos vêm jogar com a gente como se fosse o jogo da vida. Então, assim, é um costume bom, porque graças a Deus nos últimos 10 anos aí a gente vem estando na disputa de todos os títulos e cara, a gente está acostumado com esse tipo de pensamento, mas a gente não acredita que nós somos o time a ser batido. Nós fizemos nosso papel, cara, porque a gente sabe que a gente tem um bom time e a gente sabia que podia ter passado pela primeira fase sem ter nenhuma derrota. E assim como a gente quer terminar o campeonato sem ter nenhuma derrota. Então, para nós o time a ser batido é o atual campeão, que é o time do SPAC. O time do Curitiba vem se mostrando uma equipe forte, estamos muito atentos com eles, e a equipe do Desterro veio como surpresa e conquistou sua vaga aí para semifinais e tem seu potencial. Ou seja, para muitos pode ser nós o time a ser batido, mas para nós a gente sabe qual o trabalho que a gente tem que fazer e quem a gente tem que derrubar a cada jogo. Moisés falou também sobre esse duelo contra o Desterro e o que espera para esse momento tão decisivo. Trabalhamos duro até hoje. Nossa temporada foi muito boa, está sendo muito boa, né? A nossa primeira fase da temporada foi muito boa, onde a gente conseguiu terminar ela invicto, fazendo ótimos jogos, mas a gente sabe que agora se começa outro campeonato. Agora são as finais, são jogos que a gente vai jogar para ganhar. Uma coisa é quando a gente joga pro campeonato, outra coisa é quando a gente joga joga a final, né, que a gente joga para ganhar. Bom, a gente vem se preparando duro, agora antes da semifinal vamos fazer alguns amistosos e um deles internacional, onde a gente visa ganhar mais ritmo e mais coesão para chegar na semifinal bem e poder conquistar a nossa vaga na final, né? A equipe do Desterro é uma equipe forte, como tradição eles têm característica de darem muita raça, assim como nós caipiras, e a gente sabe que vai ser um jogo duro. A gente conhece bem eles, no último jogo que tivemos contra eles, lá em Florianópolis, ganhamos muito bem, ganhamos de 50 pontos de diferença, mas, no entanto, sabemos que não irá se refletir na semifinal. A gente sabe do potencial da equipe do Desterro, eles têm um Fords com um pack muito bom, eles têm uma linha jovem, mais talentosa, então a gente sabe da equipe que vamos enfrentar. Do outro lado então, representando Santa Catarina está o Desterro, que já foi campeão em 3 oportunidades, uma delas inclusive em sua estreia na competição no ano de 1996.
Nessa temporada, o centro Rodolfo foi um dos destaques da equipe catarinense. O atleta também falou nos microfones da Premium Sports e especificou as armas e dificuldades para o confronto. Nós contamos hoje com um time formativo que anteriormente não existia, né? Que hoje ele reforça os treinos. Porém, como o Desterro não tem um plantel de jogadores muito grande, a gente pretende juntar todas as nossas forças, talvez, se necessário, poupar uns jogadores ou outros em partidas não tão importantes, e fazer com que todas as nossas armas estejam aptas e 100% para que a gente faça um bom jogo contra o São José. Outro jogador importante para o Desterro foi Lucas Piero, o Bruxinho. O segunda linha explicou o processo de preparação do time, que começou há muito tempo. Todos os jogos do Brasileiro até hoje a gente tratou cada um como uma final. Então uma coisa que a gente sempre diz é que o próximo jogo é sempre mais importante. Então desde o primeiro até esse último jogo que a gente teve, a gente entrou como se fosse a final do Campeonato Brasileiro. E sempre a gente trabalhou para subir um degrau de cada vez. E para essa semifinal não vai ser diferente. A gente não está pensando na final, a gente não está pensando em que lugar a gente vai ficar, a gente está pensando no próximo jogo que a gente vai ter e como a gente vai fazer para conseguir subir mais esse degrau, assim como a gente fez em todos os outros jogos do Brasileiro. E a preparação, o time está todo muito comprometido. E para quem acha que o Desterro não terá apoio nas arquibancadas, está enganado. Rodolfo explicou o motivo, confira. Foi muito interessante uma situação que me aconteceu esses dias, que eu estava dando uma olhada no Facebook, e eu fiquei até arrepiado quando eu vi que os nossos juvenis estão organizando uma excursão para ir até São Paulo assistir essa semifinal. Muito interessante ver o interesse dos juvenis e desse pessoal que é o futuro do rugby brasileiro pelo clube. Bom, a gente sabe que é difícil para muita gente fazer essa viagem, mas a gente conta com a vibração positiva de cada apaixonado pelo clube, né? Coisa que tem muito no Desterro Rugby. E, por exemplo, os desterrados, os familiares, também os amigos que estarão assistindo pelo Sport TV. Eu acho que todo torcedor sabe que a gente vai deixar tudo dentro de campo e que, independente do resultado, a gente vai fazer com que essa partida seja dolorida. Os times já se enfrentaram em 3 finais do Brasileiro. Em 2000, título para o Desterro, que também derrotaria o São José em 2005. A equipe do interior paulista levou a melhor em 2010. Com 373 pontos marcados, o São José teve o melhor ataque anotando 49 tries. O Desterro foi o time mais disciplinado, nenhum cartão vermelho e 6 amarelos. O time catarinense veio à capital de São Paulo na fase inicial em 3 oportunidades. Foram 2 vitórias e apenas uma derrota. Na primeira fase, o São José bateu o Desterro por 51-12 em Florianópolis. No outro duelo, o maior vencedor e último campeão SPAC encara o único clube entre os semifinalistas que ainda não foi campeão, o Curitiba. No entanto, na atual edição, o time paranaense ficou à frente dos paulistas. Confronto entre o segundo e terceiro. Na primeira fase, em casa, o Curitiba passou pelo SPAC, 27-0. Lucas Secarelli, segunda linha do Curitiba, destacou o poder defensivo para triunfar na semifinal. Desde o começo do campeonato, a nossa principal arma foram 2. A nossa defesa e o nosso trabalho em equipe. Então, com certeza, contra o SPAC não será diferente. Vamos trabalhar muito em cima disso e procurar a vitória a todo momento. Lucas falou sobre a questão da ansiedade também. Com certeza existe, mas o nosso foco é tão grande que vem sido trabalhado, a ansiedade vem sido trabalhada desde o início do campeonato. Então ela acaba sendo uma coisa boa pra gente, que acaba dando mais vontade de correr, mais vontade de taclear, mais vontade de rachar. Então isso é um ponto positivo pra gente, essa ansiedade, pois estamos muito focados. O Curitiba teve a melhor defesa da primeira fase. Foram apenas 42 pontos tomados. O SPAC, com a sua tradição e 13 títulos na história, mostrou a força em seus domínios. A equipe paulista não perdeu como mandante. Na semifinal, por estar na capital,
pode ter a maioria de torcedores ao seu lado. A Premium Sports parabeniza os semifinalistas do Super 10. Parabéns também aos demais participantes que proporcionaram bons duelos e um excelente torneio. São eles: Armstrong Dragons do Rio Grande do Norte, que representou o Nordeste, Farrapos, time gaúcho de Bento Gonçalves, o Carioca Niterói e os paulistas Rio Branco, Pasteur e Bandeirantes. O Band que aguarda o campeão da Taça Tupi, a segunda divisão, para disputar a permanência na elite. No ano que vem, o número de equipes passa para 8 e o brasileiro passa a ser denominado Super 8. Rio Branco e Niterói foram os rebaixados. Com informações do Campeonato Brasileiro de Rugby, Eduardo do Carmo para a Premium Sports. Conecte rdpremiesportes.com